Como ouvir a voz de Deus em um mundo que a gente vive, que é o mundo do faz mais, corre mais, responde agora. Você já acorda, tem 50 notificações de cliente, time, meta, família, boleto, e no meio desse ruído todo, você quer uma direção alta e clara de Deus. Você pede direção, você pede para Ele te dar uma resposta, você pede para Deus te dar clareza. E aí não para 5 minutos para ouvir, para ter relacionamento, para ter comunhão com Deus? Aí o problema não está no silêncio de Deus, não. Será que não é você que está ocupado, ocupada demais para perceber que Ele ainda fala com você? O mundo, ele grita por resultado. Deus sussurra, fala baixinho na sua mente. E só quem silencia esse caos todo do mundão consegue ouvir. Tem gente que confunde agitação com produtividade. Mas o que cansa não é muito trabalho. É esse excesso de vozes que ficam tentando nos dizer, tentando te dizer o que você tem que fazer. Uma hora são as vozes do feed, uma hora são as vozes do medo, uma hora são as vozes da comparação. E aí você, que é líder, gestor, pai, mãe, empreendedor, empresário, mas está vivendo distraído com todas essas vozes, distraído com todo esse ruído. A distração é o maior instrumento que o inferno tem para abafar, para calar o seu discernimento. Percebe que o diabo, ele não precisa te atacar e te destruir para trazer para o lado dele. Ele só precisa te manter distraído. Ele só precisa nos manter distraídos. Que é dele. E é aí que muita gente, e é aí que a gente se perde, correndo atrás de tudo e deixando ele para depois. Olha o que livro de Reis, capítulo 19, verso 11 e 12 nos ensina. Aqui o contexto é o seguinte, ó. O profeta Elias, em Reis, 19, 11 e 12, ele tinha acabado de enfrentar uma das maiores batalhas espirituais da vida. Ele confrontou os profetas de Baal, se eu não me engano, e assim, aconteceram coisas extraordinárias. Ele viu Deus descer do céu, o fogo de Deus descer do céu, e depois desse feito, ele ficou em crise, ele ficou em medo, em esgotamento, em solidão. E ele foi o quê? Foi para o deserto, fugiu de Jezabel, ficou lá dentro de uma caverna. Então ele estava num estado emocional, espiritual terrível. E aí que Deus o encontra lá no monte Horebe, que é o mesmo do monte Sinai lá que Moisés recebeu as tábuas da lei. E esse momento é uma virada no relacionamento do profeta Elias com Deus. Então ele, que era um profeta que participava de demonstrações poderosas de Deus, passou a ser um homem, um profeta, que aprende e reconhece que Deus não é só o Deus do extraordinário, mas é o Deus do silêncio. Percebe? Então, olha só que texto maravilhoso. Eu estou com uma Bíblia hoje aqui. Vamos lá. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Que Reis, capítulo 19, do verso 11 e 12, nos diz? Fogo, terremoto, vento. Deus não fala no barulho de tudo que está rolando. Ele fala no sussurro. O sussurro só é ouvido por quem? Por quem está perto. Qual que é o nosso vento? Qual que é o nosso terremoto? Qual que é o nosso fogo? O corre-corre de reunião em reunião, busca em escola, vai para lá, vem para cá. O silêncio de Deus, Deus não está lá. O que isso significa? Eu não estou no barulho da sua rotina. Eu estou aqui na quietude da tua comunhão. Elias, o profeta Elias, ele só ouviu a direção depois que o vento, que o terremoto, que o fogo passaram. O que isso significa para a gente? Que nós precisamos deixar passar o caos para ter a clareza.
3 ensinamentos práticos de 1 Reis 19, verso 11 e 12. 1. Silencie o externo. 2. Acalme o interno. 3. Ouça o eterno. Isso ficou bom, hein? 1. Silencie o externo. 2. Acalme o interno. E 3. Ouça o eterno. O que é silenciar o externo? Desliga o celular. Sai do Instagram. Acorda 1 hora mais cedo quando está todo mundo dormindo para meditar sobre a palavra, para fazer a comunhão com Deus no salão da alma, na sua mente. Acalme o interno. Leva, os pensamentos que são presos à nossa vontade, à obediência da palavra. Entrega na mão dele. 3. Ouça o eterno. Ore. Leia a palavra. Espera a paz. Conversa com ele. E a voz de Deus nunca traz confusão. Ela traz paz. Ela está sempre o quê? De acordo com a Bíblia. Ela sempre usa a gente o quê? Para fazer diferença para o próximo. Nunca é uma coisa individual. Para mim, ele vai falar com você. Deus não está longe. Ele só fala cada vez mais baixo que o caos. Porque ele quer o quê? Você mais perto. Tem como você escutar alguém, algum aparelho de som que está baixinho de longe? Não, Deus quer você mais perto. Você quer clareza? Então silencie o mundo. Você quer direção? Então para de correr um pouco. Você quer ter resultado? Então primeiro ouve o que ele está te mandando fazer e encontra o seu chamado. A ansiedade é grito o quê? Da máquina, da carne. O dir-se, a clareza, é o sussurro do Espírito Santo. E a gente precisa o quê? Dominar o barulho interno e ser capaz de liderar no meio dessa tempestade. Tem dono de empresa que muitas vezes eu converso, que conhece todos os números da planilha, mas vive sofrendo porque ele não conhece a voz do Espírito. E vive tomando o quê? Decisão no desespero. Deus não fala com pressa. Ele fala com propósito. E hoje o Espírito te chama, o Espírito Santo te chama para um tempo de silêncio. Porque o silêncio de Deus não é ausência. É o quê? Forja, é preparação. Liderar é ouvir antes de agir. E quem ouve? Ele. Quem ouve os céus não se perde na terra. Hoje, antes de você tomar qualquer decisão, desliga o barulho do mundo, dobra o teu joelho e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E você vai ver o caos se transformar em clareza. Não é o mundão que dita o seu ritmo, é o Espírito Santo que está dentro de nós. E se não está, deixa ele entrar. Se essa palavra falou com você, escreve aqui: eu escolho ouvir a voz de Deus, e compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo no barulho para lembrar: Deus ainda fala, mas só quem está em silêncio que ouve. Amanhã, provavelmente,